Convido a cada um de vocês para abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3, do verso 21 a 28. Romanos, capítulo 3, do verso 21 a 28. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Oremos. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, por tua graça e misericórdia que o Senhor nos tem mantidos vivos, tem cuidado de cada um de nós. E nesta noite, Senhor, aqui estamos pela tua vontade, ó Deus, para que meditarmos na tua palavra. Que o Senhor nos dê a tua graça. Que o teu Espírito nos ajude e nos oriente, Senhor, para que possamos falar segundo a tua vontade, ó Deus, e para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como o reverendo Darlan já falou, as meditações que ele se referiu anteriormente, foram verdadeiras conferências sobre o tema da reforma, proferidas por ele, pelo reverendo Marcelino. E aqui estou eu, no meio dos grandes conferencistas, com essa grande responsabilidade de, no último dia da reforma, trazer uma meditação para os irmãos. Será algo simples, mas dentro de um assunto que não foi abordado nem pelo reverendo Darlan, nem pelo reverendo Marcelino. Como os irmãos já sabem pelo texto lido aqui, o nosso assunto é justificação. Então vamos meditar um pouquinho sobre a justificação. Mas o que é mesmo a justificação? O que é que como ela é efetuada por Deus na nossa vida? O que é que isso tem a ver com o nosso dia a dia? Talvez estas sejam algumas perguntas que os irmãos possam pensar, possam fazer, ou que alguém já tenha feito. Ou talvez alguns não deem importância ao tema justificação, achando que é algo secundário, talvez, pelo desconhecimento do assunto. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho a questão histórica
do tema, né, do tema da justificação. Esse tema é um tema que desde o início foi algo de muitas discordâncias ao longo da história da igreja cristã. Então, meus irmãos, isso porque a justificação tem a ver com o debate entre fé e obras. Fé e obras, a justificação está no centro desse debate, muitas vezes dessa dúvida. Então, o ramo protestante, ele afirma que a salvação é somente pela graça, por meio da fé, sem a interferência das obras. Esse é o conceito que nós defendemos, o conceito do ramo protestante. Já o ramo católico diz que a pessoa, pelas suas obras, pela prática de certos exercícios religiosos, pode alcançar o perdão dos pecados e assim receber a graça de Deus, e com um pouquinho dessa graça ela vai trabalhar e vai produzir a justificação. É o que nós chamamos de justificação infundida, certo? A que nós defendemos é a justificação imputada, ou seja, não tem mérito humano nenhum, é imputada porque vem de fora para dentro, de fora sobre nós. Então, a justificação defendida pelo ramo católico é que a justificação ela é infundida exatamente por isso, porque a pessoa, pela graça de Deus, ela vai trabalhar, ela vai merecer. É o que nós chamamos de doutrina dos méritos da Igreja Católica. E por aí, vocês vão entender um pouquinho, nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas é a doutrina dos santos da Igreja Católica, passa por aí. Porque esses santos, eles tiveram tantos méritos, alcançaram tanta graça, que sobrou. Deu para se salvarem, foi suficiente para se salvarem e sobrou um pouco para outras pessoas. É por isso que muita gente recorre à graça desses santos, certo? Mas isso não tem base bíblica para essa tese, certo? Mas os irmãos podem estar perguntando, e como é que se desenvolveu essa polêmica ao longo da história da igreja até chegar aos nossos dias, até chegar a isso que está posto aqui hoje como temas já consolidados? Vamos lembrar de um homem chamado Pelágio, lá no século IV, na época dos pais da igreja, que nós chamamos de patrística, certo? Esse homem, ele não fazia parte dos pais da igreja, é bom lembrar isso. Ele era um desses, ele nasceu nesse período e, como cristão, ele passou a ensinar que o pecado de Adão só afetou a si próprio, não afetou as outras pessoas, não afetou os seus descendentes, e que todos nascem sem pecado, certo? E que as crianças, quando nascem sem pecado, como uma folha de papel em branco, e ao longo da vida vão recebendo o pecado, vão juntando esse pecado, vão adquirindo o pecado por meio da socialização, da convivência com os pais, com a família em si. Então, é isso aí a teoria pelagiana, que nós chamamos de Pelágio. Mas o que é que aconteceu? Pelágio foi retrucado. Pelágio foi contestado. E por nada menos do que a pessoa do Senhor Agostinho, um dos pais da igreja, esse sim, um dos pais da igreja,
o que a gente chama de Santo Agostinho por aí, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Então Agostinho retrucou Pelágio e disse que ele estava errado, que o homem não nasce bom, o homem já nasce com esse pecado desde Adão, que o homem já nasce manchado pelo pecado, que a natureza humana já é inclinada para o mal, e que o homem não tem condições de si mesmo, ou por si próprio, de se chegar a Deus, de adquirir a salvação pelos seus próprios atos, como defendia Pelágio. Então, nessa época, a igreja cristã concordou com Agostinho, e o assunto ficou ali um pouco sob a mesa, vamos dizer, ficou quieto. Mas aí, na época medieval, o assunto voltou. E a igreja, nessa época já a igreja romana, começou a adotar algumas formas modificadas dessa doutrina. E aí é o que nós chamamos de pelagianismo, ou semi-pelagianismo, né? Porque é um pelagianismo modificado, a doutrina de Pelágio modificada. Ou seja, a mesma ideia de Pelágio com um acréscimo. E que acréscimo é esse? Fé e obras. Então a igreja combinou aí duas coisas, fé e obras. Pelágio dizia que a pessoa nascia bom e que não necessitava, em outras palavras, não precisava nem de Cristo, nem da morte de Cristo, era inútil. Então, considerando a doutrina de Pelágio, a morte de Cristo seria totalmente desnecessária. Mas aí a igreja viu que isso estava realmente aberrante, que era uma doutrina muito aberrante em relação às Escrituras. Então, ela deu um jeitinho e aí tentou conciliar aí fé e obras, as duas coisas juntas. Então, qual é a ideia aí? Que é a ideia católica que prevalece até hoje, que Deus dá graça aos pecadores, capacitando esses pecadores pelos seus atos de obediência a praticar obras que lhes dão os méritos, né, suficientes para a salvação. Então, essa é a doutrina que prevalece hoje, certo? Que Deus dá graça, ou seja, Deus derrama um pouquinho da sua graça, esses pecadores, por meio dos seus atos e obediência, né, vão trabalhando, né, e por meio dos seus méritos eles alcançam a salvação. Isso é chamado de semi-pelagianismo ou sinergismo. Mas nós defendemos o monergismo, que é a ação total de Deus, independente da nossa, sem fé e sem obras, exclusivamente da parte de Deus. Se os irmãos lembrarem, na época da reforma, o Papa vendia uma bulazinha, mandou vender umas bulazinhas, dizendo que com aquela bula, quem comprasse aquela bula tinha direito ao perdão dos seus pecados passados, presentes e futuros. E aquilo foi a gota d'água quando Lutero viu aquilo. Lutero já andava inquieto com muitas coisas, e ele leu na Bíblia Sagrada o texto de Romanos 1:17, se não me falha a memória, né, que o justo viverá pela fé, que se tornou um dos pilares da reforma, que a gente chama de sola fide, ou somente a fé, certo? Então, nesse caso, Lutero viu que estava errado, que tinha alguma coisa destoante da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Ele viu que a fé que a salvação é somente pela fé, sem as obras da lei. E aí, ele colocou lá as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. Então, assim foi rejeitada a ideia da época em que o homem colaborava de alguma forma para a sua salvação através das suas obras. E isso, é claro que isso prevalece até hoje, certo? Dentro do catolicismo. Mas a ideia
defendida pelos reformadores e que nós defendemos até hoje é que a glória é dada somente a Deus. A glória é de Deus somente. Do começo ao fim, a salvação é uma obra divina, é uma obra de Deus sem interferência humana. Inclusive, a própria fé é uma dádiva de Deus, como diz a sua palavra, certo? É uma dádiva que Deus dá ao seu povo. E as obras vêm em decorrência disso. Então, tudo isso vem de Deus, é obra divina. Então, as obras, nesse caso, são decorrentes, naturais e inevitáveis da fé salvadora que Deus opera em nossas vidas, na vida dos seus escolhidos. Só que aí, depois da reforma, veio a contra-reforma, em que a igreja foi reafirmar seus dogmas. E aí ela disse que quem dissesse que a salvação é somente pela fé, que seja maldito, anátema, coisas assim. Então, foi convocado o Concílio de Trento, e o Concílio de Trento reafirmou essa doutrina nos moldes católicos que são defendidos até hoje, a conjugação de fé e obras, que nós chamamos de justificação infundida, certo? Mas não ficou por aí. 200 anos depois da reforma, surge liberalismo teológico, que nega a divindade de Cristo, dizendo que Cristo não substituiu a nós no Calvário, não foi o nosso substituto, e que Jesus morreu, é verdade e tal, mas que a sua obra foi isolada, que não serviu para justificar ninguém. Então, isso aí é o liberalismo teológico que infestou a Europa até hoje, né? Graças a Deus tem um grupo de cristãos que tem lutado contra. Existe um novo movimento de reforma em relação a para combater isso, né? Não só na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né? Para contrapor essa ideia de que o sacrifício de Cristo não teve relação, não tem relação com a justificação de ninguém, não justifica ninguém, foi algo isolado, certo? Quem de vocês nunca ouviu no Brasil ou nos meios de comunicação alguém dizer assim: olha, você é salvo, você precisa aceitar Jesus para ser salvo, né? Melhor dizendo, você precisa aceitar Jesus, mas além de aceitar Jesus, você tem que guardar um dia da semana, porque senão você não é salvo. Aí tem outro grupo que diz assim: além de aceitar Jesus, você precisa vestir uma saia lá embaixo, né? Você precisa ter cabelos longos, não cortar seu cabelo. Os homens têm que fazer a barba, né, reverendo Darlan? Porque assim fica difícil. Vocês sabem o que é isso? É uma ressurreição dessa velha doutrina do semi-pelagianismo. Por quê? Porque estão colocando novamente obras no meio. E, infelizmente, tem uma parte do nosso cristianismo envolvida com isso. Eu fui criado assim, desde adolescente, não totalmente criado, mas desde adolescente, no meio desse. E eu ficava com tanta dúvida, quase à beira da loucura, sabe? Porque eu ficava dizendo: eita, meu Deus, hoje eu estou no inferno. Desagradei a Deus hoje, estou no inferno. E se eu morrer agora, o que é que acontece? Vou para o inferno. Daqui a pouco pedir perdão a Deus, estou no céu agora. Daqui a pouco, sentia que tinha feito alguma coisa que desagradava a Deus, estou no inferno de novo. E esse negócio de céu e inferno, uma hora estou no céu, outra hora estou no inferno, hein, reverendo? Como é que fica? Deixa qualquer um pirado, não é? Então ninguém fica tranquilo com uma coisa dessa. Aí eu me lembro novamente do hino: cuidado de Deus. Observe a palavra de Deus corretamente, porque Ele, no seu cuidado, Ele deixou tudo aqui escrito
para que a gente, como servos de Deus, como família de Deus, não viva dessa forma. Deus não quer também que a gente viva materialmente, que a nossa saúde psíquica, psicológica, também esteja abalada por uma questão mal resolvida ou mal explicada. Então, meus irmãos, isso aí sempre foi motivo de debate. Uma vez, um grupo de irmãos me perguntou assim: mas espera aí, Cristo morreu lá atrás, tem quase 2000 anos. Aí, mas ele não perdoou os pecados do povo daquela época, e agora? E nós, que estamos vivos agora? Como é que fica? Temos que entender que o sacrifício de Cristo é eterno, irmãos, valendo para toda a eternidade. E quando a gente fala em eternidade, vale para o marco histórico da época dele e antes dele, viu? Historicamente antes dele, porque para Deus não tem tempo, Deus está acima do tempo. Vamos lembrar que Abraão viveu antes de Cristo e foi salvo pela graça. Os profetas que viveram antes de Cristo foram salvos pela... Mas como assim? Foram salvos porque morreram na esperança do Salvador. Eles sabiam que Deus iria providenciar um meio de salvação para o seu povo. Até Adão, né? Nós cremos que Adão também foi salvo por esta graça depois, né, que pecou, depois que se arrependeu. Porque a questão das obras era que Adão, ele iria ter a salvação se ele não pecasse, seria exclusivamente das obras. Mas no momento em que ele pecou, a Bíblia diz que toda a raça humana recebeu o mesmo castigo. O castigo da morte passou a todos os seres vivos. Por isso, Jesus é chamado o segundo Adão, que veio para nos trazer a salvação, o contrário daquilo que Adão fez. Então, irmãos, as Escrituras mostram com toda clareza a correta relação entre fé e obras, que o homem é justificado diante de Deus pela fé, e que as obras acompanham a salvação, as obras não são determinantes para a salvação. Então não se deve misturar fé e obras. Aí alguns vão dizer assim: mas como é que fica se eu pecar? Veja bem, não confunda justificação com santificação. Nós vamos explicar isso direito. Vamos entender primeiro para que serve a justificação. Como eu já disse antes, muita gente vivia e ainda tem muitos cristãos que vivem hoje nesse dilema: ai meu Deus, sei não, pequei, e aí, como é que fica a minha vida? Será que Deus me perdoou mesmo? Ou então, quando alguém morre, alguém diz assim: será que ele teve tempo de orar e pedir perdão a Deus? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. E se ele não teve tempo de orar e pedir perdão a Deus, e aí? Será que foi para o inferno? Então é porque você não entendeu ainda direito a questão da justificação em Cristo. A justificação em Cristo é exatamente para nos livrarmos desses temores, dessa insegurança a respeito daquilo que Deus produz em nossa vida, a respeito do sacrifício de Cristo por nós. Vamos lembrar que Cristo não teve pecado. E o ser humano era incapaz de cumprir a lei na sua totalidade. E Cristo, como homem sem pecado, ele cumpriu a lei, ou seja, satisfez a mais alta justiça de Deus, a justiça de Deus no seu mais alto grau, na sua mais alta exigência, coisa que nenhum de nós poderíamos fazer, porque somos pecadores, nascemos com esse DNA do pecado em nossas vidas, em nossos corpos. Então, todo o sacrifício de Cristo visa exatamente isso: justificar
É claro, entre outras coisas, né? Justificar. E a doutrina da justificação está relacionado com as outras. Está relacionado com a santificação, está relacionado com a adoção, está relacionado com as outras doutrinas. Mas, se a pessoa não é justificada por Deus, nós entendemos que a fé, a gente não tem assim um tempo, não podemos dizer em que tempo Deus faz cada coisa. Por exemplo, se nós formos lá para Romanos 8:30. Romanos 8:30 tem a ordem da salvação, que nós chamamos Ordo Salutis. Aí diz aqui, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então é claro que essa ordem aqui, nós não podemos dizer que Deus vai fazer exatamente nessa ordem. Mas se a pessoa não for justificada, ela não vai ter fé. Como ela terá fé se ela não for justificada diante de Deus? Se o Espírito Santo não agir na vida dela. Então essa pessoa que ouviu a palavra de Deus, que ouviu o Evangelho, o Espírito Santo vai agir na vida dela. O que Jesus disse? Que é o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então, para essa pessoa ser convencida, para essa pessoa ter fé, para essa pessoa acreditar em Deus, acreditar no sacrifício vicário, ou seja, o sacrifício substituto de Cristo, é preciso que Deus a justifique, que Deus trabalhe na vida dela. E isso não tem obra humana, não tem interferência humana. Não tem aquela conversa de dizer, dê um passo para Deus e Deus vai dar 2 para você. Não existe isso. Embora eu respeite quem fale assim, mas não é assim. Então, meus irmãos, vamos entender a definição dessa doutrina. A justificação, ela é a declaração legal e legítima, né, feita por Deus, de que uma pessoa é justa com respeito à lei divina por causa da justiça de Cristo alcançada lá na cruz e não pelas nossas obras, exclusivamente pela obra de Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês. É claro que no nosso ordenamento jurídico não é possível isso, uma pessoa ser condenada no lugar da outra. Alguém chegar a dizer para o juiz, olha, eu assumo a culpa daquele condenado ali, os 10 anos dele, os 20 anos de condenação dele, e você solta ele. Pois foi exatamente isso que Deus fez com cada um de nós. Jesus Cristo, sendo puro, sendo justo, 100% homem, 100% Deus, ele assumiu toda a nossa culpa, é o que diz lá em Isaías 53, se não me falha a memória, né? Isaías 53, né? Ele assumiu tudo por nós, diante de Deus, para que nós fôssemos justificados. E como é esse justificado? É tornado justo? Não, não entendemos dessa forma. Entendemos declarado justo. Por quê? Porque o justo verdadeiro não tem pecado. E nós carregamos essa semente do pecado. Ou seja, ainda pecadores, sempre pecadores, mas com a declaração de Deus, por intermédio da obra de Cristo, declaração de justificado, ou melhor dizendo, declarado justo. Declarado justo por Deus. Por quê? Por que essa declaração?
porque a declaração é um ato de Deus e não nosso. É pela vontade de Deus e não pela nossa vontade, não pela sua vontade, não pelas nossas obras, não pelas suas obras. Se você disser assim, eu tenho que pedir perdão a Deus antes de morrer, senão eu vou para o inferno, então está errado. Você vai pedir perdão a Deus, não é por isso. Não é por isso. É porque nós temos que pedir perdão, faz parte do nosso processo de santificação diante de Deus, é outra coisa, certo? É a nossa relação com Deus. A justificação não depende disso. A justificação é algo totalmente divino. Então Deus concede a quem Ele quer, aqueles que Ele chama, que o Espírito chama, que vem pela fé. E o que é a fé? A fé é só o braço que alcança essa graça salvadora. O braço que alcança a justificação de Deus. Então, sendo assim, todo justificado é salvo. E não é algo temporário, é algo permanente. A justificação é algo permanente, uma vez por todas, processada no tribunal de Deus. Por decreto de Deus, pela vontade de Deus e não pela nossa vontade. Então é igual ao sacrifício de Cristo. Uma vez só e pronto. Deus não vai estar justificando a ninguém pela segunda vez. Ou é ou não é. Então, pastor, mas eu estou com dúvida. Essa dúvida é o inimigo colocando alguma coisa na sua cabeça para atrapalhar a sua vida. Ou você ainda está bebendo em alguma doutrina errada por aí, em alguma fonte errada. Você está bebendo uma água estragada. Você está comendo uma comida danificada, estragada. Porque o verdadeiro alimento de Deus não vai lhe deixar com essa dúvida. O que é que Paulo nos diz aqui em Romanos 5? Que aquele que é justificado por Deus, mediante a fé, tem paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Anda em paz com Deus. O texto que nós lemos fala disso, fala da justificação pela fé. Então, meus irmãos, justificação pela fé em Cristo somente. Temos que tomar cuidado para não confundir isso. E aí nós temos, por exemplo, algumas declarações a esse respeito. João Calvino, ele declarou que essa é uma coluna mestra da religião cristã. É a coluna mestra. Ou seja, sem a justificação, a igreja não permanece de pé. A igreja cai. Gerardo Vuz disse que ela é o eixo em torno do qual gira tudo. Então, meus irmãos, é a doutrina que gerou o próprio pulsar da reforma. É a doutrina que rompeu com as algemas de Martinho Lutero, que libertou Martinho Lutero das dúvidas e que fez ele detonar ou dar início, à reforma protestante. Então, o estopim, da reforma protestante. Vamos lembrar aqui que o nosso Catecismo Maior, na questão 70, ela diz que a justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera as suas pessoas como justas aos seus olhos, não por qualquer coisa operada neles, mas unicamente pela obediência e pela plena satisfação de Cristo, imputadas por Deus nessas pessoas que recebem isso pela fé.
O breve catecismo, na questão 33, também diz que justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. O catecismo de Heidelberg, na questão 60, ele amplia um pouquinho mais e diz que unicamente por fé, ou pela fé genuína em Cristo, de modo que, ainda que minha consciência me acuse de que tenho afrontado e transgredido os mandamentos de Deus, não cumprindo nenhum deles, seja ainda inclinado, e ainda continue inclinado a todo o mal, não obstante, Deus, mesmo assim, Deus, sem qualquer mérito da nossa parte, por sua graça, Ele nos concede e nos imputa a perfeita satisfação da justiça mediante o sacrifício de Cristo. Então, meus irmãos, ainda que a nossa consciência diga que nós estamos errados, e de fato estamos, porque nós pecamos todos os dias, o sacrifício de Cristo é eterno, a justificação é eterna também. Então, por isso, ela opera para todas as pessoas, o decreto de Deus vale para todas as pessoas. E não importa o que eu tenha feito, o que eu esteja fazendo ou o que eu venha a fazer, não é pelas obras. É claro que no decorrer da nossa vida, nós temos o processo de santificação, o Espírito Santo trabalha na nossa vida e nos faz chegar a Deus para pedir perdão pelo que nós fizermos, por algum ato que a gente, de consciência, a gente entenda, mas no nosso DNA continua o pecado. Se fosse só pelo nosso pedido de perdão, ainda não iria resolver, porque o nosso DNA tem o pecado, tem a semente do pecado, irmãos. Então não teria como resolver isso. Então, a natureza da justificação é um ato judicial de Deus. Ele declara, com base na justiça de Cristo, que todas as reivindicações da sua lei, que são altas, que são perfeitas, tudo isso é satisfeito em Cristo. Justificação significa que Deus nos perdoa, porque Ele aplica a sua justiça, aplica a justiça de Cristo em nossa vida, e assim perdoa nossos pecados passados, presentes e futuros. Desse modo, se alguém morrer de acidente, alguém diz, mas não deu tempo ele pedir perdão a Deus, ele já é justificado, ele já é salvo. Aquilo ali não vai adiantar, não vai interferir na salvação dele. A nossa relação, o pedido de perdão serve para a nossa relação com Deus, aqui na terra, no processo de santificação, porque é outra doutrina paralela, em que o Espírito de Deus trabalha na nossa vida para que nós tenhamos um relacionamento com Deus, senão nós vamos ficar, como diz o salmista lá, a nossa consciência estava obscura, pesada diante de Deus. O Salmo 51, quando fala lá que ele quer a alegria da salvação de volta. Ali não diz que ele perdeu, mas que ele quer de volta. Por quê? Porque naquele momento ele pecou, ele teve um relacionamento interrompido com Deus. Então ele entristeceu o Espírito de Deus, como diz as Sagradas Escrituras. E também ele fica com aquele relacionamento cortado. Mas se ele é verdadeiramente justificado, ele não perde a salvação. Ele não vai ser justificado de novo. É como se alguém tivesse intrigado com você e fosse lá e reatasse os laços da amizade, que temporariamente estavam assim meio estremecidos. Então, meus irmãos, existe diferença entre justificação e santificação. Vou citar elas aqui. A justificação vem de fora, no tribunal de Deus, remove a culpa do pecado. O pecador deixa de ser culpado. Cristo foi culpado por nós, vamos lembrar disso. Então,
dessa forma, o Pai declara que somos justos diante dele. E assim, nós somos justificados. Mas não muda a vida interior. O que é que muda a vida interior é a santificação. A justificação acontece uma vez só. Agora, a santificação, ela acontece dentro da nossa vida, do nosso interior. Ele remove a corrupção, é diferente. Enquanto que a outra remove a culpa, a santificação remove a corrupção do pecado. O Espírito Santo nos santifica, renova as nossas vidas, o nosso espírito. É um processo contínuo, é diferente. Entendeu, irmãos? Então, eu sei que as horas estão passando, mas Deus, na sua justiça, no seu decreto eterno, ele sabia que nenhum ser humano poderia fazer isso, somente Jesus. É por isso que Jesus teve que cumprir todo aquele sacrifício na cruz do Calvário. É o que nós chamamos de substituição, ou morte vicária. Cristo nos substituiu lá na cruz. Devemos lembrar que a fé não é a base da nossa justificação, não é a base. A justificação perfeita é o sacrifício de Cristo. A fé é o meio que nós recebemos a justificação por meio do sacrifício de Cristo. Então, a justificação está reservada a todos aqueles, como nós já lemos no livro de Romanos 8:30, a todos aqueles que Deus predestinou, os que chamou, aqueles que Ele justificou, né? Todos que Deus fez esse processo, Ele justificou. Ou seja, Ele predestinou para a salvação, Ele nos chamou, e Ele também justificou, Ele santificou. E por último, a glorificação, que é algo na eternidade após a morte. Não vai ocorrer em vida. Então, irmãos, só fechando, para nós entendermos, a justificação tem uma relação com outras doutrinas, tem uma relação com a doutrina da reconciliação, com a doutrina da adoção, certo? Produz esperança em nossa vida. Produz esperança por quê? Porque nós temos a plena certeza de que Deus não nos deixou entregues ao pecado, de que mesmo nós tendo ou vivendo num corpo pecaminoso, nós temos a certeza de que Deus já nos justificou, já nos perdoou em Cristo Jesus, que foi algo feito por Ele, pelos méritos de Cristo e não pelos nossos méritos. Então, sendo assim, a justificação em Cristo, ela remove a condenação do pecado e nos liberta da escravidão da carne. Então, não importa se é o pecado do passado, do presente ou do futuro, Deus já operou a justificação. E não vivamos uma vida com dúvida, porque muita gente tem uma vida com muitas dúvidas, que tem uma parte das obras que ele tem que fazer alguma coisa para ter direito a essa dádiva de Deus. E com isso, a própria vida atrapalha o sono, atrapalha a sua paz. Isso tira a paz de qualquer um, dificulta. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude em Cristo Jesus para que possamos viver intensamente e também plenamente a vida cristã, a vida que Ele nos deu. Nós queremos agradecer imensamente ao reverendo Francisco por esta aula de teologia